Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Cláudia Funchal e a nossa videoaula de hoje é uma parceria do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida, Unesquev e a Academia Biomédica. Então eu convido agora todos vocês a se juntarem comigo agora e desvendarem um pouquinho mais sobre bioquímica clínica. Antes, então, da gente começar a falar especificamente do tema da nossa aula, eu queria me apresentar um pouco para vocês, porque nem todo mundo ainda me conhece. Então, prazer, eu me chamo Cláudia, eu sou farmacêutica bioquímica e eu tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado em ciências biológicas bioquímica. Então, eu tenho uma larga experiência, uma vasta bagagem justamente na área da videoaula de hoje. Além disso, eu também sou professora universitária há muitos anos, tanto na graduação quanto na pós-graduação eu tenho larga experiência, eu já trabalho há mais de 15 anos nesse tipo de ensino. Eu atualmente sou diretora científica e acadêmica do Unesquev, no Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida. Então, chega de papo e vamos lá comigo agora entender um pouco mais sobre bioquímica clínica. Antes de mais nada, eu tenho certeza que todos vocês, de alguma forma, já conhecem bioquímica clínica. Ou seja, ela é uma área da saúde que todo mundo conheça, ainda que pouco saiba ou nada saiba sobre o conceito do que ela realmente é. Mas então, como é que isso é possível? Isso não é nada difícil da gente entender. Afinal, todo mundo, em algum momento da sua vida, realizou algum tipo de exame laboratorial, não é mesmo? Seja um check-up anual, ou então para analisar a origem de certos sintomas que a gente pode estar sentindo, e também para oferecer um diagnóstico mais preciso para alguma determinada doença. Sendo assim, a bioquímica clínica, então, ela vai investigar processos metabólicos do nosso organismo através da coleta de sangue, urina, fezes, dentre outros materiais biológicos que a gente trabalha dentro de um laboratório de análises clínicas. Então, agora vocês entenderam a relação? Mas é claro que a bioquímica clínica, ela não é somente isso. Mas a primeira coisa que a gente tem que saber é, afinal de contas, o que é bioquímica? Então, bioquímica é a ciência e a tecnologia que estuda os processos metabólicos que acontecem, então, nos organismos vivos. Mais especificamente agora, então, que é o tema central da nossa aula de hoje, o que é bioquímica clínica? Bioquímica clínica é a ciência na qual esses conceitos vão ser aplicados na investigação de materiais orgânicos para a percepção de mudanças moleculares que acontecem nas células e também nos tecidos humanos e que vão gerar, então, as doenças. Então, na bioquímica em geral, a gente vai estudar o processo. Tá? Como é que acontece o processo molecular? Tá? Lá nas moléculas, como é que isso acontece? E quando a gente fala em bioquímica clínica, o que a gente está vendo? A gente está vendo como esse processo que está acontecendo lá na molécula, ele vai gerar ou ele vai interferir para gerar uma doença. Tá? Então, como é que o processo metabólico, como é que a investigação, então, de mudanças nas moléculas, de mudanças moleculares, vão ocasionar doenças ou vão estar envolvidas na patogênese das doenças. A bioquímica clínica, então, ela é uma grande aliada na prevenção, no diagnóstico e também no tratamento
tratamento das doenças. Ela oferece dados relevantes acerca da saúde do paciente através, então, de exames laboratoriais. Ou seja, a gente vai ajudar na saúde do paciente realizando exames laboratoriais que vão, então, ser um reflexo do que está acontecendo lá nas nossas biomoléculas, ou seja, do que está acontecendo no nosso metabolismo. Ok? Entenderam isso? Mas e na prática? Que exames seriam esses? Que exames laboratoriais que a gente está falando quando a gente fala em bioquímica clínica? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso agora. Existem, então, uma série de biomarcadores que estão relacionados com a bioquímica clínica. Eu tentei subdividir eles mais didaticamente para que a gente possa entender. Então, começando com os biomarcadores que são utilizados para avaliar, então, a função hepática, para avaliar o fígado. Cito alguns deles aqui, tá? Existem vários. Por exemplo, a albumina, a fosfatase alcalina, as bilirrubinas, então bilirrubina total, bilirrubina direta, bilirrubina indireta, as aminotransferases ALT e AST, ou numa terminologia que talvez vocês conheçam mais, mas que é uma terminologia um pouquinho mais antiga, as transaminases, TGO e TGP, tá? Então, TGO e TGP é a mesma coisa que a gente fala AST e ALT, só a terminologia uma mais nova e uma mais antiga. Estes são, então, alguns dos biomarcadores que a gente utiliza na bioquímica clínica quando a gente quer avaliar fígado. Quanto aos marcadores, então, para avaliar a função renal? Entre eles se tem a ureia, a creatinina, a proteinúria, o EQU. Lembro lá no início que eu falei para vocês que a gente podia trabalhar com vários materiais na bioquímica clínica, né? A gente pode trabalhar com sangue, a gente pode trabalhar com urina, a gente pode trabalhar com fezes. Então, aqui eu trago alguns marcadores que também podem ser usados na urina, né? Então, proteínas na urina, proteinúria e um exame bastante comum, o EQU, o exame qualitativo de urina, o exame comum de urina, que é muito utilizado para avaliação, então, da função renal. Quanto aos biomarcadores para avaliar a função cardíaca, a gente pode avaliar a creatinoquinase, mais conhecida como CK. A gente pode dosar tanto a CK total, quanto a gente pode dosar alguma das suas isenzimas. No caso, para a função cardíaca, mais comum é se dosar a CK-MB. Pode-se dosar também mioglobina e também as troponinas são muito utilizadas como biomarcadores de função cardíaca. Como biomarcadores, então, para avaliar o metabolismo da glicose, se tem a glicemia de jejum, que é um marcador muito conhecido, as provas de sobrecarga, então, o teste oral de tolerância à glicose, a pós-prandial de 2 horas, o teste de O'Sullivan, são exemplos aqui, e também a que a gente chama da prova do mentiroso, né, a hemoglobina glicada. Todos eles, então, biomarcadores para avaliar o metabolismo da glicose, metabolismo de carboidratos. Quanto aos biomarcadores de metabolismo de lipídios, a gente pode avaliar colesterol total e também as frações do colesterol LDL, HDL e VLDL, para vocês já irem se acostumando com alguns termos que a gente usa bastante. O colesterol total e o HDL são dosados, enquanto LDL e VLDL geralmente não são dosadas, mas sim calculadas. Já devem ter ouvido falar, né? HDL e LDL. HDL, popularmente chamada de colesterol bom. LDL, popularmente chamada de colesterol ruim. Além do colesterol e das frações do colesterol, quando a gente avalia metabolismo de lipídios, também se pede o exame de triglicerídeos. E quanto aos biomarcadores para avaliar equilíbrio hidroeletrolítico? Geralmente a gente dosa aqui os eletrólitos, então se dosa sódio, potássio, magnésio, cloro, dentre outros eletrólitos.
Também se tem os biomarcadores de equilíbrio ácido-base. O que a gente dosa aqui? Bicarbonato, pressão parcial de oxigênio, pressão parcial de gás carbônico, pH sanguíneo, que vocês já devem, inclusive, ter ouvido falar de alguns desses exames, como é o caso da gasometria. Lembrando que a gasometria ela não é feita em sangue venoso, ela é feita em sangue arterial. Então, existem diferenças nisso, diferença no tipo de amostra que a gente vai utilizar para os diferentes exames. E a gente tem que estar ligado nisso para saber qual é o tipo de amostra que eu preciso, dependendo do exame bioquímico que eu vou estar realizando. Quanto aos biomarcadores para avaliar o metabolismo do ferro, a gente tem a dosagem de ferro sérico, de transferrina, de hemosiderina, entre outros marcadores, que aí não são marcadores bioquímicos, são marcadores que fazem parte, então, de outras áreas dentro das análises clínicas, como é o caso da hematologia. Também se pode avaliar a função pancreática através dos biomarcadores amilase e lipase. Então, para a gente resumir um pouco de tudo que a gente conversou até agora, na bioquímica clínica, a gente vai fazer a análise das amostras. Essas amostras podem ser qualquer material biológico, como urina, sangue, líquor, sêmen, alguns líquidos como os pleurais, o sinovial, líquido acítico. Também a gente pode avaliar secreções em geral dentro da bioquímica clínica. E o que a gente faz com esse material? A gente vai mensurar, ou seja, a gente vai medir o valor desses analitos, que são muito importantes para o controle e também para a manutenção da homeostasia. Então, na bioquímica clínica, a gente vai compreender os processos biológicos no nível molecular, o que vai viabilizar o entendimento dos mecanismos celulares que vão estar envolvidos no desenvolvimento dos processos patológicos nos mais diversos sistemas. Então, muito obrigada a todos vocês pela atenção à nossa videoaula de hoje. Lembrando que essa aula, então, é uma colaboração do Nescrev com a Academia Biomédica. Eu deixo aqui, então, os contatos, caso queiram entrar em contato comigo para sanar alguma dúvida. Vocês vão me encontrar no cursosnescrev@gmail.com ou, então, no cursosnescrev@nescrev.com. Podem também deixar a sua mensagem aqui embaixo no vídeo, que eu vou responder para vocês com o maior prazer. E o nosso site é www.nescrev.com e o site da Academia Biomédica é academiabiomedica.com.br. Entrem nos dois sites e conheçam um pouco mais do nosso trabalho. Conheçam os nossos cursos que estão à disposição no momento, todos os nossos treinamentos que estão à disposição de vocês para formar um profissional cada vez mais capacitado e cada vez melhor para o mercado de trabalho atual. Além disso, se inscrevam nos nossos canais aqui no YouTube, no canal do Nescrev e também no canal da Academia Biomédica, para ficarem ligados sempre por dentro de todas as nossas novidades. A gente também está presente nas redes sociais. O Nescrev está presente no Facebook através do Cursos Nescrev, no Twitter através do @Nescrev, no Instagram a gente está como Cursos Nescrev e a Academia Biomédica está como Prof. Julie Hermes. Vão lá e nos sigam também nas nossas redes sociais para apoiarem um pouco do nosso trabalho. Até logo!